Oi, meu nome é Thiago Torelli, esse é o Te Falando, estamos aqui com mais um vídeo do meu canal. E dessa vez eu trouxe um assunto que não é tão agradável, às vezes, de conversar, realmente eu entendo isso, mas que a gente precisa muito mesmo falar, que é prevenção de suicídio, setembro amarelo e psicopatologias. A gente precisa começar a parar um tempo da nossa vida pra gente refletir sobre esses assuntos, porque às vezes a gente acaba vendo muita coisa e a gente nem liga muito, porque acaba passando... Não sei, eu tenho essa sensação, e eu acho que a maioria das pessoas tem essa sensação, que chega segundo semestre e aí cada mês é uma coisa, do câncer de mama, aí é o azul, da próstata, aí tem setembro amarelo, e fica uma coisa meio, assim, meio vaga, de que não se fala muito sobre isso. O que a gente precisa, na verdade, pensar é que setembro amarelo realmente foi um mês criado pra gente refletir sobre este assunto e principalmente sobre a prevenção do suicídio. Antes de começar esse vídeo rapidinho, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho nesse vídeo, tá bom? Assim, pra já ficar notificado de todos os vídeos que eu postar. Eu sou maquiador social e artístico, tenho as playlists aqui das minhas maquiagens, mas eu também quero trazer várias reflexões que eu acho bem importante pra gente, como comunidade, crescer junto e ir pra um lugar cada vez melhor. Me segue em todas as redes sociais se você gostar de mim, assim, eu sabe que eu sou uma pessoa legal, enfim, eu juro que eu sou, mas me segue lá em todas as redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, que são as coisas que eu mais uso, tá bom? As redes sociais que eu mais uso. Setembro amarelo foi escolhido pra ser em setembro por causa do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção contra o Suicídio. E na verdade, setembro amarelo foi uma campanha feita pelo governo, vou até colar aqui pra não falar errado, pelo Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, Conselho Federal de Medicina, CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Esse mês foi escolhido, na verdade, pra gente debater sobre estes assuntos de suicídio, que é um assunto muito sério e, assim, os dados são assustadores. É previsto que, em média, 32 brasileiros tiram a própria vida por dia. Isso é uma coisa absurda. Então, assim, doenças psicossomáticas e psicopatologias, né, tipo depressão, ansiedade, e esse quesito do suicídio mata mais brasileiros do que AIDS mata no nosso país, do que câncer mata no nosso país. Os dados começam a ficar assustadores quando a gente compara esses dados e a gente vê que a gente continua, muitas pessoas continuam achando que psicopatologias não são muito reais e que, é mimimi, é drama, enfim. Na minha opinião, infelizmente, eu acho que depressão e ansiedade são maus do século, porque eu acho que o nosso século, nossa geração, principalmente jovem, tá passando muito por isso, é um jeito meio assustador até. Eu vejo os dados dos meus amigos que estão passando por isso e das pessoas que eu vejo que precisam de uma ajuda, porque assim, o problema não é precisar de ajuda, é a questão que eu questiono é por que raios a nossa geração tá precisando tanto dessa ajuda. E assim, esses questionamentos, às vezes a gente não consegue ter uma resposta real. Óbvio que muitas pessoas vão falar, por causa da internet, mídias sociais, que realmente eu acho que faz sentido, porque a pressão que a gente sente pela mídia social e essa coisa dessa vida fake, da vida perfeita, afeta muito na nossa autoestima e como a gente se relaciona com o mundo, então isso é bem complicado, mas são maus que a gente normalmente não tem tanto controle, porque a gente precisa ter controle, na minha cabeça, eu acho, tipo, o primeiro passo, antes da gente começar a mudar todo esse meio de mídias sociais e tal, é a gente fazer com que a gente se olhe mais e ajude mais uns aos outros, porque realmente depressão e ansiedade não são brincadeiras, são doenças mesmo. O seu cérebro acaba fazendo sinapses de jeitos diferentes do que você normalmente faria, e a gente precisa de ajuda, assim, de dar as mãos pra gente se ajudar, pra gente lutar contra isso. E é por isso que Setembro Amarelo existe. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, mas setembro amarelo, ai meu Deus, é mó chato, porque tem um monte de gente aleatória que fica postando, tipo, nos stories, tipo, mande um coração se eu puder contar contigo, ou tipo, se você precisar de ajuda, manda uma DM e tal. Realmente, esse jeito de abordar setembro amarelo, eu acho que é meio balela, porque são as pessoas que estão sofrendo com depressão e ansiedade, não procuraram você em outros momentos, talvez você não tenha mostrado em momentos importantes pra ela que você realmente está aberto a ouvir e ajudar elas. E o que acontece? Você postar um stories falando que você tá aberto pra isso, não vai mudar nada, porque a pessoa não vai nem ver, ou vai tipo, caguei, pronto, enfim, assim, desculpa a palavra, mas... enfim. Eu tô, na verdade, fazendo esse vídeo no fim de setembro amarelo, porque eu, de propósito, eu queria que fosse em setembro, por causa de setembro amarelo, mas não queria que fosse no começo, eu queria que fosse no final, porque setembro amarelo, na verdade, é uma luta diária de todos os meses do ano, onde a gente precisa cada vez mais ter mais consciência de como a gente trata e como
os relacionamentos interpessoais da nossa sociedade precisam caminhar para um lugar mais saudável, realmente. Eu acho assim, se você está precisando de ajuda, se você está passando por momentos de dificuldade, todo mundo passa por esses momentos, ok? Isso não diminui o seu sofrimento é real, infelizmente. Sinto muito por isso dizer isso. Seu sofrimento é real e ele existe. Por isso que eu encorajo muito você procurar profissionais que sejam especializados em ajudar essas pessoas, especializados em ajudar as pessoas nos momentos difíceis da vida, porque esses momentos vêm, a gente não controla, não é porque a gente quis, não é porque a gente, tipo, eu fiz isso de errado, às vezes as coisas vêm, e fim, a gente precisa, na verdade, infelizmente a gente não tem como mudar o que aconteceu, mas se você se encontra num momento de muita ansiedade, depressão, ou de pensamentos negativos, ou enfim, você tá com pensamentos suicidas, por favor, ligue para pessoas especializadas. Existem vários centros, o CVV, na verdade, é um centro que você pode ligar grátis, então liga para eles e pede ajuda. E assim, eu aconselho muitas pessoas a fazerem terapia, existe terapia, o SUS da terapia de graça, é uma coisa muito importante para que você se conheça e você volte a ter a qualidade de vida que você tinha. Às vezes parece impossível que, nossa, como é que eu era feliz? Sei lá, eu vejo que muitas vezes as pessoas entram na depressão, você não enxerga muito bem, não é uma coisa, tipo, houve um fato, você entrou em depressão. Às vezes sim, mas muitas vezes você só vai murchando e a vida vai ficando cinza, e aí você não sabe como você entrou nisso e parece que você não vai conseguir sair disso. E sim, você consegue, você precisa só de ajuda de pessoas que você ama e pessoas que estão ali preparadas e treinadas, estudadas pra te ajudar. Se o médico virar e falar assim, olha, você tá com o joelho inflamado por, sei lá, tendinite, você tem que tomar anti-inflamatório. Você vai tomar o anti-inflamatório, provavelmente, né? Assim, você não vai questionar o médico, você não vai virar e falar assim, mas será que... não, isso vai passar uma fase, a inflamação do meu joelho. Tipo, não, você vai ir lá e vai procurar uma pessoa especializada que possa te ajudar com isso e vai aceitar o tratamento que ela te der, porque você tá com dor específica. Quando a gente tá em depressão, a gente acaba entrando dentro de um meio, assim, meio complicado da vida. A gente acha que a vida é meio... A vida fica difícil. Tô falando isso por experiências próprias, enfim. Onde a gente acha que a gente não tem mais uma esperança, e aí essas coisas de não... O fato de não ter uma esperança faz com que a gente não procure uma cura, mas a gente acha que vai passar, e a gente fica meio num limbo onde a gente não sabe sair disso. Tudo bem, se você não sabe sair disso, eu entendo também que não adianta eu virar e falar assim, procura um médico, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, enfim, pronto, vai estar ótimo. Às vezes é muito difícil a gente dar os nossos primeiros passos, mas você tem que acreditar que a vida tem muitas coisas pra te oferecer, a vida pode ser muito boa, óbvio que ela tem suas dificuldades, mas ela tem também seus momentos de prazer, e esses prazeres, se eles estão mais ausentes na sua vida, talvez seja o momento necessário de você procurar pessoas que possam te ajudar. E se você não tem coragem ainda de procurar pessoas específicas, especializadas pra fazer isso, tenta conversar com seus amigos mais próximos, tenta conversar com seus familiares. E se você sente que você realmente não tem nenhum lugar pra onde ir e não tem ninguém pra contar, liga para o centro de valorização à vida, liga pra outros lugares que são especializados nisso, que vão poder talvez te ajudar. E dê esse passo, por mais que seja muito difícil de ser dado, é um passo muito importante para sua saúde mental. Então não, depressão, ansiedade e outras patologias de, assim, doenças psicológicas não são zoeira, são doenças mesmo, elas são diagnosticadas, elas têm uma cura, e se você está em um momento de dificuldade, procure ajuda. E se você não se encontra nessa situação, mostre que você entende essa situação e que você leva isso com seriedade e faça com que você seja um porto seguro para que as pessoas possam se abrir e procurar esse abrigo que muitas vezes as pessoas com essas psicopatologias sentem que elas estão desamparadas. Então seja o abrigo delas, seja um lugar onde elas podem ir e conversar e que elas vão ser ouvidas, e assim a gente vai ter conversa, e com conversa a gente chega muito longe. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa reflexão, queria muito conversar com vocês. Semana que vem começa outubro, então começa várias coisas de maquiagem artística, enfim, isso vai ter em todas as redes sociais e nesse canal no YouTube. Se você gostou e quer fazer parte dessa família que eu tô construindo aqui no meu canal e nas minhas redes sociais, por favor,
favor, fique à vontade de se inscrever e me seguir nas redes sociais. Saiba que você está num lugar seguro e que a gente tem muito a aprender um com o outro. Tanto vocês têm que aprender comigo, quanto eu tenho que aprender com muita gente que já me ensina muito nos comentários. Enfim, essa troca é muito, muito, muito especial pra mim. E é pra isso que eu tô fazendo isso, gente. Então, assim, esse canal. Então, enfim, eu espero vocês no próximo vídeo.